Tendinites, as inflamações das vidas, as ites, né? Então, por exemplo, tendinite de Aquiles, fascite plantar, que também é uma inflamação que dá na fáscia, na sola dos pés. Tudo isso são lesões que elas são crônicas. De tanto eu dar exercícios errados mesmo para as minhas alunas, elas podem desenvolver essa inflamação. Então, por exemplo, o que é um exercício que é muito comum de desenvolver tendinite nas alunas? Tendinite de Aquiles. Então, o tendãozinho que fica lá no calcanhar, ele começa a inflamar e a aluna vai falando que, tô sentindo dor, sente dor para fazer meia ponta, sente dor para esticar o pé, e aí daqui a pouco ela já não está mais nem conseguindo fazer meia ponta e nem conseguindo esticar o pé, porque perde a função mesmo. O que faz essa lesão chegar nesse grau? Alguns exercícios que a gente pode dar de maneira errada. Por exemplo, se eu lembro, quando eu comecei a fazer balé, nossa, lá atrás, a minha professora, ela dava 32 elevés, 32 relevés em sexta posição, depois em primeira e depois em coupé. Gente, era, sei lá, 150 repetições. O que é a tendinite? Ela é uma lesão onde causa uma inflamação no tendão. O tendão, ele se move conforme a gente sobe na meia ponta ou estica o pé, no caso do tendão de Aquiles. E se eu dou uma série tão longa de repetição para minha aluna, ela pode sim, com o tempo, desenvolver a tendinite, que é essa inflamação nesse tendão. Desenvolver uma fascite plantar, que é essa inflamação na sola dos pés. Sim? Como que eu faço para evitar essas lesões? Então, repare aqui que todas as lesões que eu falei, elas são sim evitáveis. Elas já dá para a gente prevenir durante as nossas aulas para evitar com que os nossos alunos se machuquem. Como que eu faço para evitar essas lesões? Primeiro ponto, o que a gente erra, né? Muitas vezes a gente olha e fala assim, não, a minha aluna, ela precisa desenvolver força para subir na meia ponta, porque a meia ponta dela está muito baixa, está muito caidinha, ela não tem força, e aí eu vou lá e dou uma série gigantesca de elevê e relevê para desenvolver força na panturrilha. Vai desenvolver força na panturrilha? Sim, se ela fizer certinho, vai. Qual é o problema? É que vai colocar o tendão e a fáscia plantar para trabalhar bastante. E isso, se não for feito da maneira correta, se eu só pensar como aula, né? Eu pensar, não, eu quero que na minha aula trabalhar bastante a meia ponta delas. Se eu só penso na minha aula e não penso nas consequências dessa repetição, eu posso desenvolver esses quadros inflamatórios no pé da minha bailarina. Outra coisa que a gente faz errado, além de só pensar na aula e não olhar para o aluno, né? A estrutura da aula não estar adequada. Toda aula de balé, uma boa aula, uma aula dada com maestria, né? Como a gente vai aprender no workshop, né? Professora formada com maestria, toda aula de balé, ela deve ser estruturada. Mas não é uma estrutura que a gente copia de outras aulas, né? Eu fiz balé a vida inteira, então a professora sempre dava um exercício de frente para barra, depois ela dava um plié, depois ela dava um tandi, depois ela dava um rondejando, depois ela dava um GT, enfim, a questão não é essa ordem. A questão é o que você vai trabalhar nesta ordem. E é isso que muitas professoras não sabem. Por quê? Porque só repete o que viu a vida inteira. Faz sentido? Aí repete o que viu a vida inteira, ok? E aí, às vezes a gente repete algo que a gente não sabe por que a nossa professora fez aquilo. Você sabe por que a sua professora dava primeiro um exercício de frente à barra, depois o tandi? Por quê? Essa é a questão. Quando a gente estrutura uma aula, a gente coloca ali na aula uma ordem que ajuda a preparar o corpo da nossa bailarina, que ajuda a aquecer o corpo dessa aluna. Sim, então, uma aula bem planejada, bem estruturada, eu vou conseguir ir trabalhando e aquecendo esse corpo para que ela esteja
preparada para os momentos que ela vai usar mais ainda o corpo dela durante a aula. Então, esse é o nosso segundo erro. E o nosso terceiro erro, amores do meu coração, não façam isso, tá? Já foi esse tempo, já foi. Que é o quê? Forçar nossos alunos. Se você dá na sua aula como eu posso dizer? Eu dou na minha aula uma série de alongamentos, ou durante ou no final da aula, enfim. E aí eu vou lá e forço a minha bailarina. Vou lá no sapinho e pressiono o bumbum dela para baixo. Coloco ela na parede com as pernas abertas, pressiono as pernas para baixo. Tudo que a gente faz tentando forçar um limite no aluno, vou lá e puxo a perna dele para trás, num développé, num passé. Tudo isso que eu forço a minha aluna, que eu forço o meu aluno, acaba fazendo com que eu estique demais a musculatura e eu possa ter um estiramento, uma distensão muscular naquela aluna. Então, forçar um aluno jamais. Mari, mas como que eu faço para esse aluno ajudar ele a ganhar mais flexibilidade? Existem técnicas para isso, existem maneiras certas para fazer isso, onde você não precisa colocar a mão no seu aluno.